Pessoal, muito boa noite. Brasília, 8 de abril de 2020. Nós vamos falar aqui para vocês sobre as principais inconsistências, dúvidas e erros que o aplicativo para o pagamento do auxílio emergencial tem apresentado nesses primeiros dias que ele está funcionando aí em todo o Brasil. Vocês sabem que nós aqui no Congresso Nacional aprovamos um auxílio emergencial no valor de R$ 600 por trabalhador até R$ 1.200 para que as famílias brasileiras enfrentem a crise econômica provocada pelo coronavírus. Nós aprovamos a lei, mas a regulamentação, o funcionamento técnico ficou a cargo do governo federal, o que é normal nesses casos. Deputados, senadores, nós aprovamos as leis, mas quem faz a operacionalização disso, quem bota para funcionar é o governo federal. No dia de hoje, bem como ontem, dia 7 de abril, assim como no dia de hoje, dia 8 de abril, a gente recebeu milhões, não são milhares não, milhões de perguntas de pessoas relatando erros. Não conseguiram se cadastrar, apareceu mensagem dizendo que o CPF está errado e elas têm nos buscado atrás de uma solução e eu vou passar aqui para vocês o que nós já temos de concreto até aqui. Mas primeiro eu quero rapidamente só dizer o seguinte, eu tenho trabalhado muito aqui em Brasília, não sou só eu, como toda a minha equipe. Hoje, por exemplo, eu nem entrei aqui nas redes sociais durante o dia com vocês, porque a gente estava reunido, buscando informações, a gente tem enviado ofícios para o Ministério, para o governo, tem cobrado informações, cobrado melhorias, a gente tem não só cobrado, mas a gente tem somado, nós temos nos colocado à disposição para buscar tudo o que for preciso, para fazer com que esse auxílio chegue rapidamente até as famílias brasileiras. Então eu vou citar aqui, depois eu vou explicar uma situação, inclusive relacionada à live anterior que eu fiz agora há pouco, alguns minutos, eu vou explicar para vocês, mas primeiro então rapidamente vamos citar aqui os principais problemas que os brasileiros encontraram nesse primeiro dia do cadastro. Vamos lá, selecionei aqui as perguntas que eu recebi com mais frequência. Primeira delas, a pessoa pergunta o seguinte: como saber se o CPF está regular ou não? Você vai descobrir isso acessando o site da Receita. Lá você vai inserir o nome do seu CPF, a data de nascimento e clicar em consultar. Logo abaixo da data de nascimento vai estar a informação se o seu CPF está regular ou se ele está irregular. No caso dele estar regular, você tem que procurar qual outro problema pelo qual você não recebe o benefício. Se aparecer a mensagem lá falando que seu CPF está regular, então o erro pode estar em outro lugar. E aí eu tenho 3 dicas para dar para vocês. Primeiro, isso para quem está com CPF regular, quem receber a mensagem de CPF regular. Primeiro, faça uma pesquisa no TSE, que lá eles vão te informar se o seu título de eleitor tem alguma inconsistência junto ao CPF. E aí você próprio consegue fazer essa correção. Eu estou com o site aberto aqui, você vai clicar em tse.jus.br, lá você vai escolher eleitor e eleições e dentro desse campo, dessa aba, você vai selecionar certidões. Aí você vai digitar os seus dados e vai ter essa informação, tá bom? Outra possibilidade para quem está com o CPF regular. Então, se o problema não é no CPF, ele vai estar em outro lugar, como eu falei, ele pode ser no título de eleitor. Eu acabei de te explicar como que você vai consultar no site do TSE. O problema pode estar também na digitação do seu nome ou do nome da sua mãe. Pode ser que o nome seu ou da sua mãe foi
digitado da maneira errada e nesse caso você vai consultar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Então, seu CPF está regular, o problema não é no título de eleitor, você vai olhar no aplicativo lá chamado, você vai baixar o aplicativo chamado Carteira de Trabalho Digital e vai ver se o problema foi um erro de digitação. A recomendação que a gente tem dado é para que na hora de fazer o cadastro no auxílio emergencial, você coloque o seu nome da maneira que ele está no sistema da Receita Federal, tá bom? Então, a gente falou aqui sobre quem está com o CPF regular. A gente ensinou como saber se ele está regular ou não. Nós falamos quem está com o CPF regular e mesmo assim está tendo problema para se cadastrar. Como que ele vai fazer? Eu acabei de falar, ele vai consultar o site do TSE ou o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Agora nós vamos falar sobre quem aparece a mensagem falando que ele está com o CPF irregular. Então você consultou e o seu CPF não está ok. Aí ele pode estar irregular por 4 motivos e eu vou explicar o que significa cada um desses 4 motivos e o que fazer para resolver. Vamos lá. Primeiro, se apareceu que a sua situação está pendente de regularização. Nesse caso, é porque você não declarou o seu imposto de renda. Como solucionar? Declarando o imposto de renda. Segunda mensagem que pode aparecer, situação suspensa. Nesse caso, é porque o seu cadastro está incorreto ou incompleto. Aí, como resolver? Aí tem 2 maneiras. Se você tem título de eleitor, você vai conseguir resolver isso online pelo site da Receita Federal. E cadê o link? Eu vou colocar o link aqui ao final dessa live para vocês. Mas cuidado com fake news. Só acreditem... Pessoal, eu pensei melhor aqui, eu não vou colocar o link, porque depois gente estelionatário golpista pode usar esse vídeo meu e colocar um outro link embaixo. Então, é prudente da minha parte lembrar desse risco. Então, eu não vou colocar o link, mas você consegue encontrar lá no site receita.fazenda.gov.br, no site da Receita Federal. Você vai entrar lá, se o seu problema te der lá situação suspensa, você vai corrigir. Se você tiver título de eleitor, você consegue corrigir online pelo site da Receita Federal. E quem não tem título de eleitor e está com o CPF suspenso? Vai ter que ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil ou dos Correios, pagar uma taxa de R$ 7,00 e regularizar a situação, corrigir lá o cadastro. Por fim, pode ser que tenha aparecido a mensagem da sua situação como cancelada. Nesse caso, o seu CPF foi cancelado por alguma decisão judicial ou por uma decisão administrativa. E ainda pode aparecer a seguinte mensagem: nulo. Nesse caso, o seu CPF foi anulado por fraude na inscrição. Nesses 2 últimos casos, não tem como corrigir. Se o seu CPF foi uma inscrição fraudulenta e foi cancelado, foi anulado, melhor dizendo, não tem como corrigir, você não vai receber o benefício se você praticou essa fraude, assim como você não vai receber o benefício se o seu CPF foi cancelado por uma decisão judicial ou se existe mais de um CPF para o mesmo nome, para a mesma pessoa. Repetindo então, nós falamos aqui, se o seu CPF está regular, o problema está em outro lugar. Você vai descobrir se está lá no título de eleitor, consultando pelo site do TSE, ou você vai descobrir se é um erro de inscrição, consultando pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, ou ainda você vai simplesmente pedir a correção lá no site da Receita Federal. Agora, se o seu CPF está irregular, eu disse que pode ser por 4 motivos. Que se ele tiver anulado por fraude, não tem o que fazer. Se ele tiver cancelado por decisão judicial, não tem o que fazer. Agora, se ele tiver suspenso, eu disse que você vai corrigir online se tiver título de eleitor, nas agências pagando R$ 7,00 se não tiver título de eleitor, e se aparecer que ele está pendente de regularização, isso significa que você não declarou o imposto de renda e você vai ter que declarar, tá bom? Então, para finalizar, nós falamos aqui já as possibilidades de CPF regular, para quem está com CPF regular e para quem está com CPF irregular. Essas foram as principais dúvidas que nós recebemos aqui hoje na página.
E teve uma outra também que eu quero aqui. Primeiro eu quero pedir para você compartilhar essa live. A gente está com audiência muito alta, mas infelizmente, quanto mais a gente trabalha aqui em Brasília, eu tenho trabalhado muito, ralado muito, não é fácil, não estou reclamando, pelo contrário, amo o que eu faço. Não estou reclamando por dois motivos. Primeiro, porque eu sou pago para fazer o que eu estou fazendo. Segundo, porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo representar o povo aqui como deputado federal, então eu não estou reclamando. Mas as fake news só aumentam. Então, por favor, eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa live, porque eu vou falar aqui agora sobre quem teve erro, quem errou na hora de digitar, de se cadastrar e não conseguiu corrigir esse erro. Milhões de pessoas tiveram esse problema. Às vezes a pessoa digitou, hoje eu vi uma mensagem de alguém dizendo que digitou o número da agência errado, que digitou uma letra errada. Então, por favor, compartilhe essa live para a gente não precisar ficar falando o mesmo assunto N vezes. Vamos lá então. Quem se cadastrou, cometeu algum erro na hora de se cadastrar, algum erro de digitação. Tá muito difícil, pessoal, eu confesso para vocês, passar informações aqui. Porque antes de passar alguma informação, eu checo nas fontes. Eu checo nas fontes mais confiáveis que tem. Qual que é a fonte mais confiável hoje para você dar alguma informação relacionada ao aplicativo do auxílio emergencial? O próprio governo federal, o próprio Ministério da Cidadania. Sabe o que é o grande problema? É que quando você traz uma informação aqui, uma informação oficial que você obteve lá no Ministério, daqui meia hora essa informação talvez mude. Infelizmente, quem me acompanha aqui nas redes sabe que a mesma facilidade que eu tenho para criticar, eu tenho para elogiar quando merece elogios. Eu sempre tenho dito isso, que a solução para o nosso país é essa: parabenizar, incentivar e apoiar atitudes corretas e criticar quando tem que criticar. O Ministério da Cidadania está dando um show de incompetência desde o início. Eu sei que é complexo, eu sei que é complicado essa liberação, que não se faz da noite para o dia, mas é inadmissível que um ministro divulgue informações que são incorretas. Quem assistiu o pronunciamento do ministro da Cidadania ontem, para todo o Brasil, às 9 horas da manhã, ele disse com todas as palavras: vocês terão 3 meios para se cadastrar: site, aplicativo ou telefone. Nós vamos disponibilizar o 111, você vai ligar lá para se cadastrar. E era mentira. Não é possível se cadastrar pelo número de telefone 111. Se alguém estiver duvidando, eu tenho aqui. Eu salvei o vídeo com a entrevista, onde o ministro, não é um assessor do ministro, fala com todas as palavras. Fala com a boca dele. Ele diz em alto e bom som: o brasileiro poderá se cadastrar ou pelo aplicativo, ou pelo site, ou pelo número 111. E essa informação não é verdadeira. Então isso tem dificultado muito o nosso trabalho. Eu tenho ficado direto em Brasília, eu tenho reunido com a minha equipe hoje o dia todo, a gente tem se debruçado em cima dessa matéria, mas infelizmente está muito difícil trazer informações oficiais para vocês, porque não está dando para confiar naquilo que é passado, repito, não pelos órgãos de imprensa, mas pelas fontes oficiais, pelo Ministério da Cidadania, por toda a equipe do governo que responde pela pasta da cidadania. Então eu quero aqui dizer para vocês que eu tenho muito zelo com tudo que eu passo aqui, que eu nunca divulguei fake news, que tudo que eu passo aqui para vocês eu checo incansavelmente antes de trazer a notícia. E quero aqui dizer que pela primeira vez, quem me acompanha aqui nas redes sociais, eu tenho 10 anos de advocacia, já estou no meu 2º ano como deputado federal, meu primeiro mandato, meu 2º ano de trabalho, nunca divulguei uma fake news e nunca tive que apagar uma live. Hoje, pela primeira vez, eu tive que apagar uma live, confiando numa informação passada de forma oficial, de que aquelas pessoas que erraram algo na hora de se cadastrar poderiam ligar no 111 para corrigir esse erro. Repito, não divulguei fake news, não divulguei informações erradas, não fui precipitado, chequei na fonte. Tudo que eu divulguei aqui foi checado. Estou aqui em Brasília para isso. Checado no Ministério da Cidadania, checado através também dos grandes órgãos de imprensa, checado diretamente com o governo. Infelizmente, muitas dessas informações, como a que eu citei, de que poderia se cadastrar pelo 111, o ministro disse isso, essa informação não era verdadeira, assim como não é verdadeira. Até no dia de hoje, hoje é 8 de abril, a gente sempre tem dito data e horário, justamente porque as informações mudam. Até o dia de hoje, não é possível corrigir o erro. Então você
que foi se cadastrar no aplicativo para receber o auxílio e cometeu um erro de digitação, um pequeno erro, como o internauta que relatou aqui para nós, que foi digitar o número da agência e errou um dígito, não tem até o momento nenhuma resposta do governo de como corrigir esse erro. Agora eu quero aqui assumir um compromisso com todo o povo brasileiro. Eu, André Janones, deputado federal, no dia de hoje, 8 de abril, faço compromisso com vocês de amanhã cobrar do Ministério da Cidadania uma resposta para esse problema. Se precisar de ir pessoalmente até o Ministério da Cidadania, até o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, cobrar uma resposta, mais do que uma resposta, uma solução. Faço isso em respeito a todos vocês que me acompanham aqui nas redes sociais e que têm acreditado, confiado e divulgado as informações que eu tenho passado aqui para vocês. Mais uma vez, o meu pedido de desculpas pela informação que foi divulgada. Então, não é possível corrigir ligando no 111, refazer o cadastro, corrigir, mas repito, todas as informações que eu passo aqui, elas são obtidas diretamente nas fontes oficiais do governo federal, do Ministério da Cidadania, mas que, repito, elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar. Tem dado um show de despreparo o Ministério da Cidadania nessa questão do cadastro do auxílio emergencial. Vou cobrar uma solução para vocês e trago aqui o mais rapidamente possível. Agora, em respeito a todos que estão me assistindo, eu preciso fazer esse esclarecimento, porque está muito difícil trabalhar. As pessoas cobram tanto dos políticos, mas a gente também, pelo menos eu estou falando por mim, a gente quando tenta fazer a parte da gente não é fácil. Eu tenho trabalhado dia e noite para resolver esse problema, para ajudar vocês, para ajudar não, né? Para cumprir a minha obrigação, para fazer o meu trabalho, porque eu sou pago para fazer isso. Político é empregado do povo, eu sou empregado de vocês, eu tenho feito a minha obrigação, mas o Ministério tem dificultado muito, e eu vou cobrar deles, estou fazendo um compromisso público aqui com vocês, de cobrar uma resposta e uma solução de como que vai ficar a situação daquelas pessoas que digitaram um número errado lá, cometeram um pequeno erro na hora de digitar e agora não conseguem corrigir. Feito esse esclarecimento, meu muito obrigado a vocês por acompanhar aqui o nosso trabalho. Vou continuar trabalhando amanhã, quinta-feira, um dia de muito trabalho com a minha equipe para tentar cobrar do governo e agilizar para que esse benefício chegue o mais rapidamente possível para as famílias brasileiras. Por mais que a gente faça, eu sei que ainda é pouco, já disse outras vezes, ninguém está feliz com esse auxílio, está só um pouquinho aliviado, mas ainda tem muita coisa para fazer pelo povo brasileiro. Podem contar comigo aqui em Brasília, trabalhando dia e noite para tentar minimizar o máximo possível os efeitos da crise econômica provocada por essa pandemia de coronavírus. Um abraço a vocês, sempre com um pedido para que Deus nos abençoe, que essa cura chegue mais rapidamente do que a gente espera, para que a gente possa voltar a abraçar aqueles que a gente ama e voltar à nossa vida normal. O meu apelo ao ministro Onyx Lorenzoni e ao Ministério da Cidadania: estejam mais preparados, se informem antes de divulgar uma informação, para que a gente não venha aqui, dê uma informação e depois a informação não seja correta. Abraço.